Lei 8.443 dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Natureza, competência e jurisdição. Capítulo 1. Natureza e competência. Artigo 1º. Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta lei, inciso 1. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade, de que resulte dano ao erário. Inciso 2. Proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas casas ou das respectivas comissões, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas no inciso anterior. Inciso 3. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República nos termos do artigo 36 desta lei. Inciso 4. Acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União e das entidades referidas no inciso 1 deste artigo, mediante inspeções e auditorias, ou por meio de demonstrativos próprios na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 5. Apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no regimento interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 6. Efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o parágrafo único do artigo 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos. Inciso 7. Emitir, nos termos do parágrafo 2º do artigo 33 da Constituição Federal, parecer prévio sobre as contas do governo de território federal, no prazo de 60 dias, a contar de seu recebimento na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 8. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, inclusive as de ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente. Inciso 9. Aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos artigos 57 a 61 desta lei. Inciso 10. Elaborar e alterar seu regimento interno. Inciso 11. Eleger seu presidente e seu vice-presidente e dar-lhes posse. Inciso 12. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos ministros, auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, dependendo de inspeção por junta médica e licença para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses. Inciso 13. Propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 14. Organizar sua secretaria
na forma estabelecida no regimento interno e prover-lhe os cargos e empregos, observada a legislação pertinente. Inciso 15. Propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções do quadro de pessoal de sua secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração. Inciso 16. Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma prevista nos artigos 53 a 55 desta lei. Inciso 17. Decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Parágrafo 2º. A resposta à consulta a que se refere o inciso 17 desse artigo tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. Parágrafo 3º. Será parte essencial das decisões do Tribunal ou de suas câmaras. Inciso 1. O relatório do ministro relator, de que constarão as conclusões da instrução, do relatório da equipe de auditoria ou do técnico responsável pela análise do processo, bem como do parecer das chefias imediatas na unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 2. Fundamentação com que o ministro relator analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. Dispositivo com que o ministro relator decidirá sobre o mérito do processo. Artigo 2º. Para o desempenho de sua competência, o Tribunal receberá, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações e outros documentos ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao Ministro de Estado, supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. Artigo 3º. Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Capítulo 2. Jurisdição. Artigo 4º. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Artigo 5º. A jurisdição do Tribunal abrange: inciso 1. Qualquer pessoa física, órgão ou entidade, a que se refere o inciso 1 do artigo 1º desta lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Inciso 2. Aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Inciso 3. Os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer modo venham a integrar provisória ou permanentemente o patrimônio da União ou de outra entidade pública federal. Inciso 4. Os responsáveis pelas contas nacionais das empresas supranacionais
de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 5. Os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social. Inciso 6. Todos aqueles que devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei. Inciso 7. Os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal e ao município. Inciso 8. Os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 9. Os representantes da União ou do poder público na Assembleia Geral das empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital a União ou o poder público participe solidariamente com os membros dos conselhos fiscal e de administração pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas sociedades.